Boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Vocês vieram para ouvir uma palavra da parte de Deus, diga amém. Vamos crescer um pouquinho na fé hoje em nome de Jesus. Vamos sair daqui mais fortalecidos por tudo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Nós estamos passando aí, sei que muita gente está passando, eu também não sou diferente, passando uma semana aí tão difícil, tão complicada, às vezes com tantas situações atípicas na nossa vida, tantos problemas, tantos mares fechando a nossa vida, tantos gigantes se levantando na nossa vida, mas eu vim hoje receber uma palavra para o meu coração, porque eu quero dizer para você, essa palavra fala primeiramente comigo, antes de falar com vocês. E Deus já falou muito no meu coração, e eu sei que Ele vai continuar falando, porque nós somos simplesmente um instrumento, é só porta-voz, é Deus que fala por nós, através de nós. Deus usa a nossa vida, mas quem age é Ele, o poder é dEle, a graça é dEle, a unção é dEle, tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então nós viemos aqui ouvir a voz de Deus, para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades aí fora com fé, porque com fé nós venceremos em nome de Jesus. Eu convido vocês a se colocarem em pé, para nós lermos a palavra de Deus. Nós estamos aí na galeria dos heróis da fé, e nós estamos hoje falando sobre a terceira fase deste homem de Deus, chamado Moisés. Interessante que, eu até falei isso, não sei quem viu aí um videozinho que nós soltamos. Moisés viveu 3 fases. Moisés até os 40 anos de idade. Ele foi criado no Egito, como filho da filha de Faraó. Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Aprendeu tudo o que tinha de bom e do melhor. Em todas as artes, todas as línguas, toda a cultura, toda a sociologia, tudo que você pode imaginar, Moisés aprendeu. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Dos 40 aos 80 ele fugiu, após matar um egípcio, porque ele se precipitou em fazer algo que ainda não era o tempo de Deus para a vida dele. E aí ele fugiu, porque Faraó quis matá-lo assim que soube que ele matou um egípcio, para defender um hebreu. Aí ele foge para a terra de Midian, vive lá por mais 40 anos, casa-se, vai morar na casa do seu sogro Jetro, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando ele tinha 80 anos de idade, Deus chama ele, fala, agora sim, agora você vai cumprir aquilo pelo qual eu tenho proposto para você. E dos 80 aos 120 anos, que é a terceira fase dele, ele vai aceitar e cumprir o propósito de Deus, que é tirar o povo daquela escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Eu poderia, sinceramente, falar aqui por muitas quintas-feiras, porque certamente de 3 quinta-feiras, que nós, se Deus quiser, nós finalizamos hoje, 3 quinta-feiras falando sobre Moisés, eu acho que eu não falei nem 2% da vida e do aprendizado que este homem tem através de nós. Abraão foi o pai da fé, e Moisés, sem sombra de dúvida nenhuma, foi o homem da fé. Então, vamos ver se a gente consegue concluir, porque aí nós terminamos essa série Heróis da Fé, na próxima quinta, falando sobre Raabe. Abre a sua Bíblia aí em Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa
e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui, na noite deste dia, reunidos em teu nome, Pai, no nome que é sobre todo nome, Pai, para a qual a nossa expectativa da nossa alma, Senhor, é o que o Senhor continue a falar conosco, assim como o Senhor já falou através dos louvores, Pai, fala conosco agora através da tua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, tira toda distração, abre o nosso entendimento, o nosso coração, que ele seja terra fértil nessa noite, para absorver a tua palavra e colocarmos em prática, Senhor. Assim nós oramos, crendo no agir do teu Espírito, em nome de Jesus. Se você assim crê, diga amém. Podeis tomar assento. Como eu disse, Moisés, este homem que é da prateleira de cima, podemos dizer assim. Mineiro gosta muito de falar isso. A prateleira de cima, ou seja, de um nível mais alto. A Bíblia fala que Deus, quando queria falar com os profetas, Deus falava através de sonhos e através de revelações. Mas com Moisés, Deus falava face a face. Isso é um privilégio para pouquíssimos. Meu Deus, falar com Deus Todo-Poderoso face a face. Deus falava com Moisés. Então Moisés é um homem que ele vai estar em destaque, assim como Abraão, em praticamente todas as religiões monoteístas. E a história deste homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, a história dele está narrada em Êxodo. Eu quero ler alguns versículos. Nós já falamos nas quintas-feiras passadas que Moisés foi um homem que foi escondido, como consta no versículo 23 de Hebreus, escondido por 3 meses assim que ele nasceu. Arão e Joquebede, seus pais, tiveram coragem, tiveram fé para gerar este menino numa época de crise, numa época que o rei decretou que se nascesse menino ia morrer. Porque este povo estava crescendo demais. Faraó ficou preocupado, porque nessa ocasião o povo já era escravo de Faraó. E Faraó cada vez mais oprimia este povo, preocupado com quanto esse povo se multiplicava. E nós falamos que, mesmo sendo oprimidos, mesmo sendo subjugados, este povo se multiplicava ainda mais, porque esse povo tinha algo que Faraó não compreendia. Este povo tinha a bênção de Deus, esse povo tinha a promessa de Deus, esse povo tinha um Deus que olhava por eles. E nós falamos também que Moisés, quando adulto, já achando-se grande, com 40 anos de idade, ele tenta ser o libertador do povo, mas Deus ainda não o havia chamado. E ele mata um egípcio, porque esse egípcio estava maltratando um hebreu. Ele toma as dores, vai lá e mata o egípcio, esconde o corpo, mas aquilo é descoberto, porque ele escondeu o corpo na areia, e certamente o vento, durante a noite, descobriu aquele corpo, e aquilo que ele achou que tinha feito sem ninguém perceber, na verdade, no dia seguinte, quando ele foi tentar fazer algo parecido, quando 2 hebreus discutiam, um dos hebreus falou assim: você vai fazer comigo que nem você fez com egípcios que você matou ontem? Ali ele se preocupou. A Bíblia diz que Faraó fica sabendo da história também, tenta matá-lo e ele foge. Um homem que foi criado no palácio, agora é um fugitivo. E a Bíblia diz que ele escorre para uma terra de Midian. E quando ele chega, ele se assenta junto a um poço. Nós falamos quinta-feira passada para que nós possamos estar atentos aonde nós nos assentamos em momentos mais difíceis da nossa vida. E ali, assentado junto àquele poço, ele conhece a sua esposa, Zípora. Ele é conduzido por ela, que futuramente seria sua esposa, aquela moça, até a casa
de um homem chamado Jetro, e ele ali fica morando, casa com Zípora e fica morando ali. E a Bíblia nos fala que, no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 10, ele pega o rebanho do seu sogro, atravessa um deserto, e vai com aquele rebanho até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. Deus olha para ele e fala assim, bom, agora você está pronto. Porque você aprendeu todo aquilo que você precisava aprender no Egito. Você aprendeu a arte da guerra, você aprendeu no meio dos egípcios a como acampar, a como se defender, a como lutar. Agora, você fez algo que precisava ser feito ainda. Agora você passou 40 anos cuidando de um rebanho que não era seu. E você atravessou o deserto com esse rebanho. O que Deus estava falando para Moisés? Bom, agora você vai cuidar do meu rebanho. E agora que você já conseguiu atravessar um deserto, agora você vai tirar o meu povo do Egito e vai conduzir ele para o deserto até a terra que eu tenho preparada para ele. E quando Moisés chega neste monte chamado Monte Horebe, no versículo 10 do capítulo 3 de Êxodo, vai dizer assim. Eu vou ler desde o primeiro versículo, do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto, atravessou todo o deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Diga assim, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá, e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou. Diga, bradou. Bradou Deus a ele no meio da sarça. Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não se chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Versículo 10. Vem agora. Diga assim, vem agora. E eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Olha que interessante, Deus fala assim, vem agora, e eu te enviarei, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Entenda uma coisa, meu irmão, ninguém será enviado se antes primeiro vir. Moisés, venha, e eu te enviarei. Você não pode ir, se não beber primeiro da fonte, porque se você começar alguma coisa, tem que ser através de mim. Então venha, depois você vai. Então Moisés apacentou por 40 anos um rebanho que não era dele, como eu disse. Era do seu sogro. Moisés não tinha nem o seu próprio rebanho, meu irmão. Por 40 anos, Moisés teve a profissão de pastor. Os pastores sempre vão ter destaque na Bíblia. Sempre estão destacados nos trechos bíblicos. O primeiro homem a morrer, Abel, era pastor. E o seu assassino era um lavrador chamado Caim, seu próprio irmão, seu agressor. E a Bíblia diz que esse pastor, mesmo depois de morto, a oferta dele ainda falava. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Jacó era pastor, Moisés era pastor, Davi era pastor, e Jesus disse, eu sou o bom pastor. O texto diz, Moisés atravessa o deserto, com o rebanho vai até Horebe, o monte de Deus. Deus aparece em meio a essa sarça, um arbusto insignificante, entenda isso. Sarça significa espinheiro. Não dá fruto, irmão. Sarça é um arbusto que não tem valor. É algo insignificante. Deus não poderia queimar, arder no cedro do Líbano, que era uma das árvores mais imponentes e mais desejadas, mais cobiçadas. Claro que ele poderia, mas ele decide queimar no meio de algo
insignificante, assim como eu e assim como você. Entenda isso. Se o fogo sair de nós, meu irmão, nós somos apenas espinhos. Entenda que o fogo que queimava, queimava no meio. No canto, ele não queima. O fogo queimava no meio. Escuta, o canto, milagres não acontecem. Tem um mistério aqui, tem algo de Deus aqui a ser revelado. Deus se queima no centro. Deus não aceita cantos. Deus não se revela em cantos. Deus não se revela pelas beirabas. Deus se revela no meio. E Deus faz questão de se revelar no meio de algo que não tem valor. Assim como nós somos vaso de barro sem valor, para que a essência seja Ele. E Deus decide queimar no meio de algo que é um espinheiro. Mas aquele espinheiro não se consumia. É interessante como Deus faz questão de estar no centro, no meio. Em Lucas 5, a Bíblia nos fala que ele estava no meio de uma casa, ao redor de pessoas em volta dele. A Bíblia diz que alguns homens subiram no telhado porque não se conseguia se aproximar de Jesus, e desceu um paralítico até o meio da casa aonde Jesus estava. Em Mateus 18, 20, vai dizer que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. A Bíblia vai nos dizer também em Lucas 23, 33, que Jesus, quando foi crucificado, tinha um ladrão à sua direita, um malfeitor à sua esquerda, mas ele estava no meio. Meu irmão, quer ter milagre, ponha Jesus no meio. Quer ter Jesus no meio das suas reuniões, é preciso que Ele esteja no meio. Para ter salvação, Ele tem que estar no meio. E Ele anda no meio, irmão. Ele tem que estar no meio de tudo. Eu gosto muito do texto de Apocalipse 1:10. Do 10 ao 18 diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Isso é João falando. Preste atenção nisso. E ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, numa veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, grande na sua força que resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia! Louvado seja Deus. E olha o versículo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. E o anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O lugar de Deus não é no canto da sua vida, o lugar de Deus não é do lado de escanteio, o lugar de Deus tem que ser no meio. Ele é o centro de tudo, Ele tem que ser o centro da sua vida, e a chama só vai arder quando Ele for o centro. A sarça queimava, fogo de Deus
não é necessariamente um culto barulhento. A sarça queimava, era fogo, fogo de Deus. O fogo de Deus é sentir algo queimando dentro de nós. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Em Lucas 24, 32, quando eles disseram, porventura, não ardia, não queimava em nossos corações quando pelo caminho Ele nos falava e quando abria as Escrituras. Ei, meu irmão, que o Espírito Santo queime dentro de nós, que a palavra dEle queime dentro de nós, porque quando um homem e uma mulher de Deus tem a chama do Espírito queimando dentro de nós, nós somos homens melhores, nós somos mulheres melhores, nós somos pais melhores, nós somos trabalhadores melhores, nós somos empreendedores melhores, nós somos melhores quando Ele está queimando dentro de nós. E é a primeira vez que Moisés vê algo queimar e não se consumir. Não era fogo de palha. Minha mãe dizia isso muito. Toda vez que eu falava alguma coisa assim, eu falava assim, meu filho, isso aí é fogo de palha. Aquilo que se queimava, mas não se consumia. Irmão, o fogo de Deus não pode ser fogo de palha. Era uma chama ardente, não era um foguinho. Tem gente que infelizmente só arde na igreja. Tem gente que só demonstra parecer ter o fogo do Espírito Santo dentro da igreja. Tem um ditado de uma conversa que o filho chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu posso morar na igreja? Aí o pastor perguntou para o menino, pai, por que você quer morar na igreja? Pastor, meu pai aqui é tão bonzinho. Meu pai aqui é tão gente boa, lá em casa ele fala palavrão, lá em casa ele é bravo, ele quebra tudo, pai. Pastor, mas aqui ele é tão bonzinho, posso morar aqui? Que a partir de hoje, a chama fique acesa por onde nós formos. Escute isso, Êxodo 3:3 vai dizer assim, então disse consigo mesmo. Quando ele vê aquela chama arder e não se consumir, entenda que Deus não tinha falado nada com ele ainda. Ele vai dizer assim, então disse consigo mesmo, vou até lá, para ver esta grande maravilha, porque a sarça não queima. Disse consigo mesmo. Nesse momento aqui com Moisés, não tem nenhum profeta. Nesse momento aqui com Moisés, não tem o sacerdote Reuel. Não tem Jetro, que é o sacerdote também. Não tem ninguém. Ele está sozinho. É só ele. É bom quando a gente tem alguém perto da gente para nos dar uma palavra de incentivo. É bom ter alguém perto da gente para mostrar algo que nós estamos em dúvida de fazer o que com aquilo. Nós temos dúvida de tomar decisões. Você olha algo e fala assim, será que isso é para mim? Será que isso tem a ver comigo? É bom ter alguém que nos direciona às vezes, que nos incentiva, que nos orienta. Mas escute isso, vai ter momentos que você vai ter que falar com você mesmo. Eu vou repetir isso. Vai ter momentos que o seu profeta é você mesmo. Moisés estava dizendo para si mesmo, tem coisa nova para você, Moisés. Tem coisa nova para você. O pastor, mas falar sozinho não é loucura? Não é desse sozinho que eu estou falando. Às vezes você vê mesmo uns doidos falando sozinho aí. Mas não é disso que eu estou falando. Você já teve a experiência de falar com você mesmo? Eu de vez em quando falo comigo. Principalmente quando eu erro. Eu falo, mas que burrice que você fez, rapaz. É que você pode ser tonto desse jeito, não prestou atenção, não? Só eu que sou assim, gente? Não, né? Mas por que a gente tem dificuldade para falar para nós mesmos, sermos profeta para nós mesmos? A gente tem mais facilidade de dizer assim, cara, mas isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Por que nós temos dificuldade de olhar para nós e falar assim, rapaz, dá certo, vai lá, tem coisa nova para você. Eu queria ouvir tanto alguém me orientar. Não, mas olha, vai dar certo, vai lá. Às vezes alcançamos as maiores vitórias quando nós falamos para nós mesmos. Um dos exercícios que grandes atletas fazem
E eles aprendem, antes de entrar para competir, eles falam com eles mesmos, você consegue, vai lá, vai dar certo. Ei, você treinou para isso, você pode, você tem como fazer. É isso, muitos fazem esse exercício, porque isso é importante. Eu consigo, eu posso. Ninguém conhece melhor a sua luta, meu irmão e minha irmã, do que você mesmo. Entenda, no Salmo 42, o salmista Davi vai falar com ele mesmo, a Bíblia vai nos dar vários exemplos disso, então não é doideira. Falar para você mesmo é você autoafirmar que você vai conseguir, porque Deus é contigo. Entenda bem, Salmos 42, 5, o salmista vai dizer assim para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Entenda, ele está falando para a alma dele. Quem está falando para a alma dele? O Espírito. Vamos entender isso. O Espírito está falando com a alma dele. A alma é o centro das nossas emoções. Diga emoções. Isso é sua alma. Todas as suas emoções. Está triste? Sua alma. Está feliz? A sua alma. Está abatido? É a sua alma. Está eufórico? É a sua alma. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então a alma é o centro das emoções. O corpo é o centro dos sentidos. Nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição. O que mais que eu esqueci? Visão. E o Espírito, então, pastor? O Espírito é aquilo que Deus soprou na narina de Adão. É o Espírito de vida. É isso que volta para Deus. É isso que quando eu e você fomos para a eternidade, é isso que veio de Deus, é o que volta para Deus. Por isso que Romanos 8,16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o Espírito de Deus comunica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Amém? Ou seja, Deus fala com o meu espírito com a minha alma, e a minha alma comunica ao meu corpo. O salmista está dizendo para a alma dele: aquieta-te, alma, sossega-te, alma, porque Deus nos dará a vitória. E Deus está falando para muitos aqui nessa noite: aquieta, acalma a alma, escuta, não fica se apavorada dentro de si, aquieta, porque às vezes a alma faz tanto barulho dentro de nós, que nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito de Deus, sussurrando aos nossos ouvidos: eu estou contigo, está difícil, mas vai passar, está complicado, mas eu estou junto, ei, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te desamparar. O Espírito quer falar, mas a alma está gritando dentro da gente: não tem como, não tem jeito, não vai dar certo, porque a alma está comunicando aquilo que o corpo está vendo. Está vendo dificuldade, a alma fica desesperada. Mas o Espírito comunica com o meu espírito que nós somos de Deus. Tem dia que o profeta é você mesmo. O Espírito vai dizer para a sua alma: vamos, não pare. Pense em algo que te traga esperança. Um outro exemplo de alguém que falou consigo mesmo e obteve a vitória foi a mulher do fluxo de sangue, de Lucas 17. Essa mulher, meu irmão, no 9:21, Mateus 9:21 diz assim: porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu vou ficar curada. Aquela mulher sofria 12 anos, aquela mulher não podia estar no meio da sociedade, aquela mulher não tinha amigos, porque ela era considerada impura, aquela mulher não podia ir na igreja, aquela mulher não podia receber o abraço de ninguém, aquela mulher não podia ir no mercado, aquela mulher não podia fazer nada, já tinha gastado todo o seu dinheiro, indo de mal a pior. Mas ela olhou e falou assim, ficou sabendo, ela não tinha visto Jesus ainda, ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E ela falou consigo mesmo: se eu tão somente tocar
na orla dos vestidos dele. Eu serei curada. Ei, seja o seu profeta. Fale para você mesmo. Olhe para você no espelho e diz assim: eu vou vencer. Eu vou superar. Eu não vou ficar prostrado, porque tem um Deus que cuida de mim, por mais difícil que esteja. Fale com você, profetize para você, fale consigo mesmo, o Senhor vai resolver esta causa. E ela saiu vitoriosa, e ela tocou, e foi curada. Em Lucas 15, a Bíblia diz que um filho pródigo pediu a herança do pai. O pai deu, foi embora, fugiu para uma terra distante, gastou tudo. Por fim, ele estava sentado no chiqueiro, apacentando porcos, desejando comer aquilo que os porcos comiam. Mas ninguém dava nada para ele. Mas teve um momento que ele olhou e falou assim: meu Deus, eu não preciso ficar nessa condição. Então, caindo em si, ele disse para ele mesmo: quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui que sou filho, estou passando necessidade, levantar-me-ei e vou dizer para o meu pai: pequei contra ti e perante o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, faz-me como um de seus trabalhadores. Ele estava no lugar mais deprimente, irmãos, mas a graça de Deus foi lá. Mas ele falou consigo mesmo: levantar-me-ei. Mesmo que você tenha feito tudo que você pode pensar de errado, mesmo que você tenha feito tudo que desagrade ao Pai, e você está num ambiente que você jamais pensou que fosse chegar tão baixo assim, hoje é noite de você profetizar para você mesmo: levantar-me-ei, porque o pai dele não recebeu ele com chicotada, o pai dele não recebeu ele com sermão, o pai deu um abraço, beijou, pôs roupas novas, pôs sandália no pé, pôs um anel no dedo, e fez uma grande festa para ele, porque essa é a reação de um pai amoroso, e é isso que Deus vai fazer, não importa qual seja o estado que você está. Deus quer falar com você: levanta-te, fale para você mesmo, tome essa decisão: levantar-me-ei. Durante 40 anos, então, Moisés estava apacentando o que era mais importante para ele: as ovelhas, até que ele vê a sarça arder. Moisés se vira e vê a sarça. Quando ele vira, no versículo 4, Deus dá um brado, no meio da sarça. O mesmo brado que Abraão ouviu quando ia sacrificar Isaac. O mesmo brado que o anjo deu quando Agar achou que ia morrer no deserto de Berseba. O mesmo brado, a mesma voz. Ei, escute isso. Sabe o que é o brado? Sabe o que é um brado? Um brado não é um sussurro. Um brado é uma palavra firme em voz alta. Deus deu um brado para Moisés. Deus deu um brado a Abraão: não mate o menino. Deus deu um brado para Agar: ei, Agar, o menino não vai morrer. Aí ela falando sobre Ismael. E Deus dá um brado. É interessante que, às vezes, Deus fala manso. Quando Elias estava naquela caverna, a Bíblia diz que uma voz mansa e suave chegou na porta daquela caverna e falou assim: ei, Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Sai dessa deprê, vamos embora, tem muito ainda para você fazer. Ah, eu quero morrer. Não, rapaz, sai daí, tem muito, eu estou contigo, vamos embora. Às vezes Deus faz assim, mas às vezes também Deus brada, irmão. Deus brada. E entenda bem, tem vezes que Deus fala e a terra estremece. Em Hebreus 12, 25 e 26 vai dizer assim, ó: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem devidamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. 26, naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora
Ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer, não só a terra, mas também os céus. Paulo e Silas estavam na cadeia. Por volta da meia-noite cantavam hinos de louvores ao Senhor e oravam, e agora faz todo sentido. Como assim? Eles estavam orando, estavam presos, e o que aconteceu? Os outros presos estavam ouvindo eles cantarem e orarem, quando de repente, irmão, a terra tremeu, tamanho foi o terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão, todas as portas se abriram, todas as correntes de todos os presos se soltaram, a terra tremeu, não foi em Filipos, a terra tremeu naquela cadeia aonde Deus bradou, e o que Deus bradou, as correntes quebraram. Ei, escuta, Deus está bradando aqui essa noite na sua vida. Deus está bradando essa noite, correntes serão quebradas. Ei, pode estar tudo em volta, normal, mas naquele lugar, a cidade inteirinha de Filipos não tremeu, tremeu só aonde Deus bradou, e Deus bradou naquela cadeia, e quando Deus bradou, os alicerces se quebraram, a terra tremeu, e Deus vai bradar hoje na sua casa, nos seus problemas, cadeias serão quebradas, grilhões serão soltos, hoje é noite de libertação, para aquilo que está te prendendo, porque Deus está bradando neste lugar, a seu favor, aleluia. E o que Deus bradou para Moisés? Tira a sandália dos pés. Tira a sandália dos pés. Vamos entender isso aqui. Por que Deus mandou ele tirar a sandália dos pés? Você sabia que no Egito tinha muitas divindades. E nas divindades da morte, era o deus Osíris e Anubis. E para entrar no templo dessas divindades, tinha que se tirar as sandálias do pé. Para entrar na presença da morte, tinha que tirar as sandálias dos pés. Não esquece que Moisés foi criado por 40 anos nessa cultura. Então ele sabia muito bem o que era reverenciar uma divindade. Moisés nunca havia ouvido Deus falar com ele. Então a primeira coisa que Deus fala com ele, tira a sandália dos pés. Deus está dando um recado aqui muito claro. Moisés, se você já viu os egípcios tirar sandálias para ver o Deus da morte, muito mais você tem que se despir para ver o Deus da vida, um Deus que tudo pode, o Deus verdadeiro. Por isso que Deus... E por um segundo motivo, para que Moisés entendesse bem, era cultural entre os hebreus. Então, para não deixar nenhuma sombra de dúvida para Moisés, era cultural entre os hebreus que, ao fazer um pacto com alguém, hoje nós fazemos um pacto, na minha época, você apertava a mão, na época do meu pai, né? Hoje em dia nem se faz mais. Meu pai falou assim, ó, falou, está falado. Está fechado? Apertava a mão. Contrato fechado? Apertava a mão. Dizia que era no fio do bigode. Já viu meu pai perder bons negócios, melhores negócios, podemos dizer assim, porque já tinha palavreado com alguém. Hoje, irmão, nem cartório está aceitando mais, você tem que fazer no gov.com lá para valer a pena a assinatura, para ter um pouquinho de validade. Mas na época dos hebreus, você tinha que tirar a sandália. Contrato fechado, temos um pacto entre nós, tire a sandália dos pés. E eles tiravam. Eu não vou ter tempo, porque o nosso tempo já está correndo, mas você pode olhar isso lá em Ruth, no capítulo 4, quando Boaz vai resgatar Noemi, quando ele fecha o acordo do resgatador, ele tira a sandália do pé, fechando o pacto. Então Deus estava dizendo para ele, olha Moisés, você tira a sandália dos pés, por 2 motivos. Primeiro, porque eu vou fechar um pacto com você, vou fazer você ir lá, tirar o meu povo do Egito. E segundo, porque você está diante de um Deus todo-poderoso. Entenda, Deus manda então, Moisés Deus envia 10 pragas, antes de tirar o povo. O povo está vivendo, entenda isso meus irmãos, o povo estava vivendo por mais de 400 anos em uma cultura politeísta, ou seja, estava vendo os egípcios, adoravam várias divindades, várias. Então, Deus não poderia muito bem tirar aquele povo de uma vez só? Não, mas o que ele faz? Antes de tirar o povo do Egito, Deus precisava desconstruir essa cultura enraizada no coração deles,
Porque tirar o povo do Egito é fácil, o difícil é tirar o Egito do povo. Então entenda bem, ele estava demonstrando para aquele povo, diante de tudo que Deus atingiu com as 10 pragas, eram tudo divindades do Egito. O Nilo era uma divindade. Primeira coisa que Deus fez foi transformar a água do Nilo em sangue. E assim vai. Um dia nós vamos fazer aqui umas quinta-feiras só das pragas do Egito. Deus está demonstrando ao povo que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque foi isso que Deus falou para Moisés. Olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a promessa que eu fiz eu não esqueci, aquilo que eu prometi eu vou cumprir, o tempo é meu, mas a promessa não está por terra. Então você vai lá, vai tirar o meu povo, e eu vou enviar 10 pragas. E ele fala assim, mas quem que eu vou perguntar? Vocês perguntarem quem que é que me mandou, eu vou dizer quem. Você diz que o Eu Sou te enviou. Era o Deus verdadeiro e mais poderoso que os deuses do Egito. Cada praga mostrava a grandeza de Deus sobre a divindade egípcias. É importante entendermos que a maior divindade para os egípcios, entenda uma coisa, irmão, Deus não faz nada por acaso. Não existe coincidência na Bíblia. A maior divindade para o egípcio era o Deus Sol, ou Deus Ra, quer dizer, o Deus Ra, com acento, não é Ra não, Ra. O faraó tinha a figura no seu trono, era a divindade mais poderosa para eles, era o Deus Ra. Olha só, o que Deus faz? Na 9ª praga, Deus manda uma escuridão total pelo Egito, para mostrar que ele era mais poderoso, uma escuridão em pleno meio-dia, para mostrar que Deus era muito mais poderoso do que aquilo que eles estavam adorando como Deus. Mas a Bíblia diz que a escuridão era tão grande, que entre eles não conseguiam se tocar, eram densas trevas. Os egípcios nem sequer se levantavam por 3 dias. Mas a Bíblia diz que na casa do povo de Deus havia luz. Na onde Deus estava, o povo dele estava, havia luz, para Deus mostrando para essa divindade que aqueles egípcios adoravam, que o nosso Deus era muito mais poderoso. Nada é por acaso. Quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo no meio daquele deserto, Moisés tira o povo depois das 10 pragas, caminha para o deserto, e Deus manda que Moisés fizesse o tabernáculo. O tabernáculo era um projeto de Deus para a terra, tinha todos os parâmetros de Deus, não tinha nada do homem ali, tudo milimetricamente foi orientado por Deus. E a Bíblia nos diz que tinha 3 compartimentos, 3 ambientes naquele tabernáculo. Era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, aonde estava a presença de Deus, a arca de Deus. Entenda isso. Deus foi categórico em dizer, olha só, a porta de entrada para o tabernáculo tem que ficar virada para o oriente, ou seja, para o leste, é aonde o sol nasce. Então a porta do tabernáculo tinha que ficar, todas as vezes que eles acampavam, virada para o leste, para o oriente, aonde o sol nascia. O que Deus estava pedagogicamente nos ensinando com isso? Por que isso? Porque ninguém se encontrava com Deus Altíssimo, se não virasse as costas para o Deus Ra. Estão me entendendo? Diga amém. O sol está lá, a presença de Deus está aqui. Para você entrar na presença de Deus, você tem que dar as costas para o Deus Ra, para o Deus Sol. Ninguém se encontra com Deus se não virar as costas para os deuses antigos. Ninguém se encontra com o Deus verdadeiro se não virar as costas para as crenças passadas. Ninguém encontra com Deus se não esquecer o passado, porque para você andar na direção de Deus, você tem que esquecer o passado, porque Ele é o Deus do futuro, é o Deus que é eterno, é o Deus que garante o teu futuro, não só aqui, mas também na eternidade, junto a Ele. Amém, meu irmão? Para entrar na presença de Deus, eles tinham que dar as costas para o Deus dos egípcios. Muito bem. Eu vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Deus manda eles sair. E olha só o que Deus fala para eles, em Êxodo 14, e eu vou fechar aqui.
senão não vai dar tempo. Êxodo 3:17, escuta isso. Depois da praga do primogênito, depois que já tinham passado o sangue nos umbrais da porta, e o anjo destruidor passou a meia-noite, e levou todo o primogênito do Egito, mas na casa do hebreu ninguém morreu, porque eu tinha o sangue do cordeiro nas vegas da porta. O anjo destruidor não tinha feito naquela casa. Mas dos egípcios, desde os animais até o filho primogênito de Faraó, todos foram ceifados naquela noite. Na manhã seguinte, Faraó libera o povo para ir embora. O povo sai. E olha só que interessante isso. Êxodo 3:17 diz assim: quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Vamos entender isso aqui, meu irmão? Quem fez o povo, quem fez o caminho para o povo ir? Foi quem? Quem foi? Entenda isso. Foi Deus que traçou a rota. Foi Deus que planejou o caminho. Tinha um caminho mais perto. Às vezes nós queremos ir pelo caminho mais perto. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam logo. Mas você não conhece, é você mesmo, mas Deus te conhece muito antes de você nascer. Entenda bem, o povo não sabia que aquela guerra, escravo não guerreia, escravo não luta, escravo só trabalha forçadamente. Aquele povo não era povo de guerra, aquele era povo escravo, nunca tinha visto a guerra, nunca tinham ido para a guerra, eram trabalhadores forçados, isso era a condição deles. Quem ia à guerra eram os soldados de Faraó, o povo não. Então Deus conhecia, falou assim: se vocês verem a guerra, pode ser que vocês, pode ser não, certamente vocês desistirão e voltarão para trás. Às vezes, Deus permite que a gente faça um caminho mais longo, porque Ele nos conhece, e nós queremos, Senhor, dá a bênção, Senhor, me dá que eu quero, Senhor, eu quero por esse caminho, Senhor, eu quero ir por aqui, Senhor, eu vou nesse aqui, não vou por ali não, eu vou por aqui. Mas Deus te conhece muito bem. Então entenda isso, quem traçou a rota foi Deus, quem planejou o caminho foi Deus. E o que acontece com eles? Olha só, eles acabam chegando em um beco sem saída. Olha bem, meus irmãos, a situação. Eles vão para um lugar que tinha mar à sua frente. Olha só, versículo 2 do capítulo 14. Diz os filhos de Israel, que voltem e se acampem junto a Pi-Hairote, em Migdol e o mar. Pi-Hairote, Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Olha só, quando o faraó descobriu que eles estavam ali, foi atrás. Mas não era o caminho que Deus tinha planejado? Não era onde Deus tinha mandado eles irem? Não era a rota que Deus traçou? A rota que Deus traçou parou na frente do mar, monte de um lado, monte do outro, e um exército inimigo vindo atrás. Os caras desesperados. Enquanto eles não viram, está tudo certo. Quando eles viram o que vinha para trás, eles ficaram desesperados, meu irmão. Deus literalmente colocou eles num beco sem saída. Escute, quando você estiver em uma situação assim, clame a Deus. Não reclame. É diferente? Clame. Porque o que Deus mais aborrece, meu irmão, é de murmuradores. A Bíblia diz que quando o povo viu, o povo clamou. O povo clamou, e Moisés clamou também. E Deus estava falando: ei Moisés, não foi eu que conduzi para aqui? Ei Moisés, não foi eu que trouxe vocês até aqui? Vocês não estão debaixo da minha direção? Vocês não estão debaixo da minha orientação? Vocês não estão obedecendo a minha voz? Então Moisés, não precisa clamar, meu irmão. Agora é hora de marchar. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho minha vara. Estende a vara. Entenda isso. Deus sempre deixa para nós a parte mais fácil. O que era mais difícil? Abrir o mar ou estender a mão? Abrir o mar era mais difícil. O que precisava? Precisava somente, meu irmão, de obediência.
Se ele não estendesse a vara, o mar não ia abrir. Sabe que é porque nós não alcançamos as bênçãos? É porque nós não obedecemos. Eu vou estender a vara e vai abrir o mar, que conversa é essa? É fé. Por isso que este homem está na galeria dos heróis da fé. É por isso que agir com fé não é agir no racional. Por isso que agir com fé não é agir no visual. Por isso que agir com fé é agir na obediência. Se Deus está mandando fazer, faça, porque a vitória é certa, porque Ele vai garantir o mais difícil. O mais fácil é você, é levantar a mão, é levantar a voz, é levantar o cajado, é tomar uma atitude, é bater na frente do seu inimigo, é chegar diante do seu gigante, porque não é, você só vai tampar a pedrinha, quem vai derrubar ele é a mão de Deus. Então, por que você não age com fé? É porque nós não acreditamos. É por isso nós estamos aqui às quinta-feiras. Para que nós possamos agir com fé, irmão. Irmãos, preste atenção. Deus chama, irmão, as coisas mais simples para confundir as mais sábias. Deus chama as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus chama os pequenos, é para confundir os grandes, irmão. Porque a glória é para Ele. Eu e você só precisamos obedecer à voz dEle. E a voz dEle essa noite é para você que veio aqui. Marche em fé, não retroceda, não murmure, não reclame, é só você marchar com fé, porque este mar vai abrir em nome de Jesus, mas você tem que estender a mão, você tem que acreditar, se não acreditar não vai sair. E o que Moisés falou para o povo? Não tem mais. Não tem mais, não tenham medo. Essa palavra aparece 365 vezes na Bíblia. Não tenham medo. Sabe por quê, meu irmão? Uma para cada dia. Todo dia que você levanta de manhã, Deus já está dizendo para você, não tenha medo do que vai acontecer hoje. Não tenha medo do que você vai ver hoje. Não tenha medo do que você vai enfrentar hoje. Não ter mais. Por quê? Porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Esse problema que está dificultando você, que está te assolando, que está te oprimindo, que está te amedrontando, nunca mais vocês verão, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, estai quietos. Eu vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Entenda uma coisa. O povo passou. O povo atravessou aquele mar. Aquele povo, atravessando aquele mar, a Bíblia diz que um vento oriental soprou. Então você imagina uma coisa. O povo estava aqui. O vento veio de lá para cá. Deus já estava lá do outro lado, esperando o povo. Deus soprou. Moisés vai falar, depois que eles atravessam, no capítulo 15, olha só no versículo 8, o que vai dizer? Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montões, os abismos coalharam-se no coração do mar. Um sopro das narinas de Deus. Eu vou explanar aqui porque o tempo não vai dar, mas eu quero deixar algo para o seu coração. Logo em seguida, isso já foi depois que eles atravessaram. O povo inteirinho. Quando chegou lá do outro lado, Deus falou para Moisés assim, agora você vai estender o cajado. Mas pastor, por que os egípcios não os alcançaram? Tendo em vista que eles estavam a pé, e os egípcios estavam em 600 carros de guerra, cavalos. A Bíblia diz que, é muito interessante isso, a Bíblia diz que quando o povo entrou, o anjo do Senhor, que ia à frente, foi para trás da multidão. Ei, meu irmão, Deus guarda a sua saída, a entrada, mas Deus guarda também a sua retaguarda. Ele vai diante de você, mas Ele também está nas tuas costas te guardando. Você não está vendo, mas Ele está. Você não está percebendo, mas Ele está lá. Ele está lá guardando a sua retaguarda, e o inimigo estava tentando alcançar, correndo atrás, dando de tudo, e Deus estava enterrando os carros dele, fazendo as rodas travarem, e aquele povo não conseguiu alcançar. Escute isso, o inimigo não vai te alcançar. Deus está guardando a sua retaguarda, Ele está te protegendo, porque Ele preserva você, você é precioso para Ele. E ali o povo, quando acabou de passar,
Moisés ergueu o cajado novamente e aquelas águas se fecharam. E todos aquele exército morreu afogado, para a glória de Deus. Mas escuta isso. Esse povo viveu escravizado por 400 anos. 400 anos. Esse povo vivia oprimido. Esse povo saiu do Egito milagrosamente. Certamente esse povo não tinha motivo nenhum para poder cantar, para poder festejar, para poder adorar enquanto estava vivendo a opressão do Egito. Mas olha que interessante. Eu podia imaginar qualquer coisa, menos que esse povo teria guardado por tanto tempo um instrumento de festa. Miriam me ensina muito aqui, olha o que aconteceu. Olha o versículo, capítulo 15, e eu termino aqui. Versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Moisés, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Fica de pé, irmãos. Vou pedir para o louvor subir aqui, e eu quero finalizar com isso aqui. Ei, essa mulher me ensina muito. Essa mulher me ensina que esses tamborins foram adquiridos, certamente, em tempos de alegria, em tempos que se festejavam, que tinham motivos para festejar, que tinham motivo para fazer festas e cantar e dançar, como elas fizeram neste momento. Só que às vezes o tempo vai passando, as coisas vão ficando difíceis. Quanto tempo tem que você não usa o seu instrumento de alegria? Quanto tempo tem você não se alegra, não festeja, não se dá glória a Deus, não põe um sorriso, não canta louvores, não dança na presença de Deus? Porque você vem vivendo talvez tantos dias de luta, de tristeza, de opressão, de dificuldade, escravizado, talvez por situações que te oprimem, é um tempo difícil que você está passando, não tem nenhum motivo para se alegrar. Certamente esse povo passou muito tempo desse jeito. Eu acredito que muitas pessoas venderam os seus tamborins. Mas essa noite, Deus te trouxe aqui para dizer: olha, pode tirar a poeira do tamborim. Oh, glória a Deus! Pode tirar a poeira do tamborim. Porque hoje é noite de cantar a vitória que Deus está te dando. Você vai usar esse instrumento para se alegrar na presença dEle, porque esta noite é noite de mar se abrir, é noite do inimigo ser derrotado, essa noite é noite do passado ficar para trás, da terra que te escravizava ficar para trás, essa noite é noite de pôr de novo em prática o instrumento de louvor e adoração ao nosso Deus, porque essa noite Ele está cumprindo uma promessa que fez para você há muito tempo atrás, e você achou que não ia acontecer mais, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: olha, alegra-te na minha presença, pode começar a louvar, porque hoje o teu inimigo vai morrer afogado, hoje esse mar se abre, hoje você se alegra na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero que você, enquanto nós louvamos, as horas já estão avançadas, eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas Deus vai alcançar você exatamente aonde você está. Enquanto nós louvamos, um louvor curto, só para você ter fé, para você fazer aquilo que Deus já mandou você fazer, para você fazer aquilo que Deus já mandou você fazer.
Senhor, como é que eu faço isso? É por fé. Senhor, como que eu tomo essa decisão? É por fé e obediência. Não é pelo que você está vendo, não é pelo tamanho do mar que está na sua frente. Quem vai abrir sou eu, quem vai derrotar os inimigos sou eu. Você só precisa acreditar. E eu te trago aqui às quintas-feiras, é que para você cresça na fé, é para que você tome atitude de fé, é para que você entenda que você só vai alcançar isso por fé. Então feche os seus olhos enquanto nós louvamos o Senhor. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Parece que não vai abrir. Sei que não estou só, e dizes sobre mim, não posso se frustrar. Venha em meu favor, ilumina em mim meu querer. Deus impossível desistiu de mim, sua graça me sustenta e faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim, sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Põe a mão no teu coração, hein? É Ele que vai fazer. É o Deus do impossível. É Ele. Parece que não vai abrir, mas vai abrir essa noite em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra foi pregada essa noite, Senhor, e tem, Senhor, aquecido o nosso coração. Ah, Senhor, tem ardido o nosso coração, Pai, na tua presença, Pai, nessa noite. Sabemos que a tua palavra é fiel e verdadeira, e o Senhor tem falado aos nossos corações de várias formas, em várias áreas, mas nós cremos, Pai, que no nome de Jesus, essa dificuldade que nós estamos vivendo, meu Deus, ela vai passar. Nós cremos que este mar vai se abrir, porque nós estamos a partir de hoje, Pai, a partir desse aprendizado dessa noite, a nossa fé vai alcançar isso, e nós vamos agir em obediência, nós vamos agir, Senhor, de acordo com a tua orientação. Nós não vamos temer, Pai, não vamos temer, por maior que o exército seja grande, por maior que o exército seja numeroso, por maior que o exército inimigo seja forte, maior é o nosso Deus, maior é aquele que peleja por nós, maior é o que está na nossa retaguarda, maior é o que está na nossa frente, maior é o Deus que peleja nossas guerras, que luta por nós, que abre o mar à nossa frente, que derrota o gigante, porque nessa noite, Senhor, o Senhor está tomando o centro da nossa vida, o Senhor está tomando o centro da nossa história, o Senhor está no centro da nossa casa, o Senhor está no centro da nossa empresa, o Senhor está no centro da nossa vida familiar, da nossa vida emocional, da nossa vida sentimental, da nossa vida profissional, da nossa vida ministerial. O Senhor é tudo, Pai, e o que nós queremos te entronizar, Pai, aonde é o seu lugar, porque nós queremos ver milagres, nós queremos ver salvação, nós queremos ver o teu agir, Pai, e nessa noite, pela fé, nós vamos marchar, nós não vamos recuar, nós vamos marchar em fé, sabendo que o Senhor já deu o escape em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus.